Olá, meus amigos, eu sou o professor Rochester Marreiros, delegado de polícia no estado do Rio de Janeiro, professor e coaching da Adverum, e o tema que nós vamos abordar agora, que é o valor do inquérito policial, o valor probatório do inquérito policial, é extremamente relevante, já que ele pode ser cobrado em razão do dispositivo legal, que está previsto no Código de Processo Penal, alterado em 2008, trazendo a redação atual do artigo 155 do Código de Processo Penal. Nós temos súmula que tangencia essa questão. Nós temos também outra abordagem jurisprudencial, que é sobre o princípio da insignificância, dentro ainda desse contexto, um corolário lógico, não é? Da chamada unidirecionalidade do inquérito policial, ou seja, como ele pode ser valorado pelo delegado de polícia, ou se pode ser valorado, não é, para efeitos de concurso público, além, obviamente, de legislação recente que também tangencia esse tema. Então, é um tema rico para ser cobrado em concurso público para delegado de polícia, razão pela qual vamos abordá-lo agora. Então, vamos lá. O artigo 155 assim dispõe no Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, e aí, obviamente, o princípio da livre apreciação da prova ou da persuasão racional, produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, e aqui prestem atenção nessa expressão, exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Investigação aqui, obviamente, entra aqui o inquérito policial. É investigação num sentido amplo, não é? Em que inquérito policial é uma espécie. Ah, professor, dá outro exemplo de investigação criminal que não seja um inquérito policial. Ai. O que é isso, professor? Ai é auto de investigação pela prática de ato infracional, não é? Então, atos infracionais, que são aqueles crimes ou contravenções praticados por criança ou adolescente, se investiga através do AI, auto de investigação de prática de ato infracional, né? Ou então, outros livros também escrevem AIPAI, não é? Que seria a auto-investigação pela prática de ato infracional. Então, essas duas siglas você pode encontrar na doutrina. E aí vem, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Bom, então aqui está querendo dizer o seguinte, ó, o juiz não pode condenar com base na oitiva de testemunhas, vítima, sem que estas pessoas tenham sido ouvidas no judiciário, sem que elas tenham sido ouvidas na instrução processual perante o judiciário, isso que quer dizer, mas de forma exclusiva, ou seja, se por acaso houver a produção de prova testemunhal, suponhamos que tenhamos aí 5 testemunhas sendo ouvidas na fase processual, e 5 dessas testemunhas, na verdade, eram 8 testemunhas, 5 foram ouvidas, reformulando o exemplo, 5 foram ouvidas no processo. Faltaram 3 foram ouvidas na investigação criminal. Aí, poderia o juiz considerar essas 5 testemunhas como testemunhas com credibilidade, tendo em vista que as testemunhas do inquérito policial, apesar de não ouvidas, elas estariam expressando ali nos seus depoimentos a mesma direção, o mesmo sentido, a mesma coesão que as testemunhas que testemunharam perante o juiz, ou seja, as testemunhas que falaram perante o juiz, falaram com certa credibilidade, falaram com certa direção, não é? Aí as testemunhas do inquérito não foram ouvidas, mas essas testemunhas também falam sobre aquele mesmo fato, também com a mesma uniformidade que foram ouvidas ou que falaram as testemunhas do processo. Ora, eu tenho aqui 5 testemunhas do processo, mais 3 do inquérito, que falam
numa mesma sintonia, numa mesma versão que se busca compreender o fato. Então, nada mais coerente que poderíamos compreender que as testemunhas ouvidas no processo, mais as testemunhas do inquérito, corroboram de forma conjunta a possibilidade de uma certa certeza, ou melhor, de uma certeza em que o juiz possa julgar com mais segurança. Foi isso que entendeu o Supremo Tribunal Federal nesse recurso extraordinário 287658, do ministro Sepúlveda Pertence, e o RE 425734, né, da relatora ministra Ellen Grace. Nessa ocasião, entendeu o Supremo Tribunal Federal que, apesar de, obviamente, o 155 dispor que não se condena exclusivamente, mas se pode condenar corroborando no inquérito policial se o sentido que foi produzido no processo tem a mesma direção, se tem a mesma harmonia. Então, dessa forma, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, eles entendem que você não condena exclusivamente, mas é possível que o juiz avalie o inquérito policial e verifique se aquelas provas produzidas no processo estariam ali no mesmo sentido, né, de mesma sintonia, não é? Para dar mais segurança no julgamento. Obviamente que alguns doutrinadores, de forma minoritária, entendem que esta análise do processo cotejada com a investigação criminal, ela viola, não é, o princípio do contraditório, porque o juiz, de alguma maneira, estaria se convencendo ou buscando no inquérito policial em que não se sujeitou ao contraditório, não é, a um convencimento que ele não poderia ter. Ou seja, ele não poderia chegar à conclusão que chegou considerando também o inquérito policial. Sempre haveria a pergunta, e se não considerasse o inquérito policial, ele teria a mesma convicção? Então, obviamente, se não tivesse, militaria o princípio do indubio pro réu, então o juiz deveria absolver. Então, obviamente que o entendimento da doutrina, uma parte da doutrina, discorda totalmente do STF e do STJ nesse sentido. Não é? Uma outra observação para concurso público, toma cuidado, que apesar do dispositivo, da doutrina esmagadoramente majoritária, dispor que o inquérito policial não há provas, ou seja, no inquérito policial não se produz prova. Por quê? Porque prova é aquela em contraditório judicial. O que existiria no inquérito policial seriam chamados elementos informativos. Portanto, elemento informativo seria o termo adequado para se falar em elementos escolhidos na investigação criminal. No entanto, se você observar, alguns julgados do STJ falam o seguinte, que ao invés dele utilizar a expressão elementos informativos, ele utiliza a expressão elementos probatórios. Então, perceba, a doutrina usa a expressão elementos informativos, o STJ, em alguns julgados, utiliza a expressão elementos probatórios. Então, toma cuidado com essas expressões na prova. Outra coisa interessante, ainda sobre elemento probatório, é que a súmula 455 do STJ diz o seguinte, a decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no artigo 366 do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não justificando unicamente mero decurso de tempo. O que é o 366 do CPP? O 366 é a possibilidade de suspender o processo quando o réu ele é citado por edital e não tem advogado constituído. Então, suspende-se o processo, suspende-se a prescrição. A questão é, poxa, e se esse processo ficar suspenso durante tanto tempo e, obviamente, quando as testemunhas forem ouvidas, não terão a mesma percepção, ou não lembrarão com a mesma percepção sobre aquilo que elas presenciaram. Então, seria coerente que nós utilizássemos o procedimento antecipado da prova, ou seja, ouvíssemos todas essas pessoas que são testemunhas do inquérito, que foram testemunhas do inquérito, antes de suspender o processo. Porque aí, quando o réu fosse encontrado, todas essas pessoas teriam sido
ouvidas e com isso não haveria prejuízo para a verdade dos fatos. Bom, segundo o STJ, não é possível fazer isso de forma automática. É necessário a demonstração concreta do periculo in mora, porque o artigo 225 do CPP, que autoriza a produção antecipada de prova, ela é uma medida cautelar. Por que eu estou falando isso? Vamos voltar aqui, ó. Vou lembrar para você de novo. Ó. Olha aqui que interessante. Ó, essa parte aqui que nós acabamos de ver. O juiz não poderá julgar, condenar com base exclusivamente, não é, nos elementos informativos escolhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não é? E aí podemos falar da busca e apreensão, não é? Podemos falar de interceptação telefônica. Não repetíveis seriam aquelas perícias em vestígios que desaparecem com o tempo. E as chamadas antecipadas. As antecipadas aqui seria o artigo 225 do CPP. Então, a relativização do valor do inquérito policial, ele comunga aí com a possibilidade de produção de prova no seu curso, seja por medidas cautelares, seja por uma perícia que não é possível repeti-la na fase processual, seja chamada produção antecipada de prova. E aí, sobre esse aspecto, produção antecipada de prova, importante você ficar atento, então, à súmula 425 do STJ, está aqui, ó, súmula 425, sendo necessário, portanto, o periculo in mora, a suspensão do processo não autoriza de forma automática a oitiva de pessoas na fase do inquérito como produção antecipada, é necessária cautelaridade. Contudo, recentemente, o STJ entendeu, aqui, ó, julgado de 2016, entendeu que é possível realizar a produção antecipada de prova em razão das chamadas falsas memórias policiais. O que é isso? Ora, quando se trata de policial, o policial que atende muitas ocorrências, dezenas de ocorrências, é evidente que ele irá se confundir com a ocorrência que ele se deparou, com ele que ele foi chamado para ser ouvido como testemunha, se o processo ficar suspenso durante um determinado tempo, quando ele for chamado, obviamente ele vai se confundir diante de tanta ocorrência que ele realiza. Então, sim, crível, é concreta a possibilidade dessas falsas memórias acontecerem, então é lícito ouvir os policiais numa produção antecipada de prova antes de suspender o processo com base no 366 do CPP. E por último, por uma questão que também pode ser cobrada em prova, você deve ficar atento à Lei 13.431 de 2017, que também usa o artigo 225 do CPP. Em que situações são essas? Na chamado depoimento especial. Isso acontece quando criança e adolescente é vítima ou testemunha de um crime. E quando isto se refere a uma criança e adolescente, foi um erro do legislador, tiver menos de 7 anos, ou seja, criança menos de 7 anos foi vítima ou testemunha de crime, você vai usar a produção antecipada de prova. E, em caso de criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência sexual, também será hipótese de aplicar a produção antecipada de prova. Ou seja, dando maior conotação à prova no curso do inquérito policial através de um contraditório antecipado, um contraditório, uma produção de prova realizada no curso da investigação criminal. Então, o valor do inquérito policial ele é relativo e, muitas das vezes, se produz prova ainda no curso da investigação criminal. Ou seja, a prova que era produzida no processo judicial, ele é antecipado para a fase investigativa. Tomem cuidado com isso, fiquem de olho, bons estudos, até a próxima. Siga nosso canal para você ouvir as outras dicas, tá? Estude inteligente, estude ad verum. Forte abraço e até lá.